é o segredo para alfabetizar salas de aulas numerosas? Eu vou falar para vocês aqui neste vídeo o que eu escuto com muita frequência das minhas alunas da formação de alfabetização. Mas antes eu preciso fazer um parênteses, precisamos partir do pressuposto de que salas de aulas numerosas no nosso país é uma realidade. A gente está falando de salas de aulas de escolas particulares, públicas, é isso que nós temos enfrentado na maioria dos casos. É claro que existem aquelas salas com menor quantidade de alunos, mas em geral, as salas de aulas têm mais de 25, 30 crianças e a professora acaba tendo que se revirar ali para dar conta de alfabetizar. E muitas vezes, a grande dificuldade em alfabetizar vai também da ausência de formação adequada sobre como alfabetizar de uma maneira eficaz todas as crianças. Porque usualmente na pedagogia brasileira a gente escuta o seguinte: você precisa fazer uma sondagem no início do ano e a partir dessa sondagem que você vai colocar lá a criança para escrever espontaneamente algumas palavras que serão ditadas, uma palavra com uma sílaba, 2 sílabas, 3 sílabas ou mais, e uma frase depois, tudo isso dentro de um campo semântico. Você vai depois avaliar o que a criança sabe, o que ela já sabe, como que ela compreende o sistema alfabético, e aí acaba por dizer para você definir as crianças em algumas caixinhas, né? Colocar ela lá, esse aluno escreveu somente rabiscos, ou escreveu algumas letras, ou muitas letras, que não refletem o total de sílaba da palavra, então esse aluno está pré-silábico, ainda não entendeu que as palavras são ali formadas por algumas sílabas. Ou está parcialmente silábico, porque em algumas palavras ele já percebeu, como ovo, ovo, usa lá o, mas ainda usa somente vogais. Então, ovo ele sabe, mas sei lá, uma outra fruta aí que eu preciso dar para a pessoa escrever, bife, por exemplo, uma outra comida, né? Eu preciso que escreva bife, daí a criança não sabe, porque daí ela não consegue utilizar somente 2 letras para representar as sílabas, enfim. Então a gente vai tendo que olhar para aquela sondagem e tentar estabelecer alguns padrões e tentar colocar ali em alguns níveis: pré-silábico, silábico, silábico valor, sem valor, alfabético, parcialmente alfabético e tudo mais. O que acaba acontecendo nesse contexto? Uma sala de aula com 30 crianças, que já é um desafio enorme, ainda assim ter que separar em 3, 4 grupos, porque daí vão te dizer que com base nessa sondagem você vai fazer intervenções, mediações diferenciadas, vai trabalhar de forma diferenciadas com esses grupos. Gente, o que eu falo para as minhas alunas é que isso não é humanamente possível. Porque imagine você ter que elaborar um plano de ensino individualizado deste ponto, considerando 4 níveis diferentes. Será que não tem, então, uma visão mais simples e mais eficaz da gente olhar essas crianças que chegam para nós no início do ano? Será que não é mais fácil eu olhar assim: olha, eu preciso chegar aqui, ou seja, eu preciso ensinar a ler e a escrever, certo? Sabendo que eu preciso chegar aqui, essas crianças sabem ler e escrever ou não sabem? Que ainda não sabem, que eu posso até aplicar essa sondagem, que estão fazendo aí escritas silábicas ou pré-silábicas, o que mais você queira dizer. Eu posso até fazer isso, cumprir protocolo, porque a escola exige, a coordenação exige, tudo bem. Mas isso não vai ser o meu norteador. Não vai ser daí que eu vou partir com as crianças. Não vai ser daí que eu vou dividir a minha sala de aula numerosa. Porque eu vou dividir simplesmente em 2 grandes grupos. Eu vou separar as crianças que sabem ler e que, ao saber ler, eu vou desenvolver fluência em leitura, compreensão leitora, produção escrita, e aquelas crianças que não sabem ler. Pode ser que uma esteja quase lá, um pouquinho avançada, já tenha entendido como as sílabas são formadas, mas ainda não sabe ler, ainda não entendeu o mecanismo da leitura. Então, o que eu tenho que fazer? Neste grupo que não sabe ler, eu considero que eu vou começar a ensinar a todas da mesma forma durante 30 minutos por dia pelos próximos 90 dias. Olha, quer saber como a gente vai seguir este caminho? Eu vou falar um pouquinho neste vídeo mais sobre esse desafio de salas de aulas numerosas e como você tem que ter o seu olhar voltado para alfabetizar essa turma. Só que na descrição deste vídeo, logo no link
logo abaixo deste vídeo, na descrição, você vai ter um link para você acessar um curso 100% gratuito de alfabetização pelo método fônico. E neste curso, a gente vai ter detalhadamente 7 aulas sobre alfabetização. Então, clica no link quando acabar este vídeo, garanta o seu acesso. Neste link você vai ver o cronograma de aulas e aí vai ficar mais simples tudo isso aqui que eu vou falar, tá? Neste curso eu vou compartilhar boas práticas, como fazer, inclusive resultados das minhas alunas, certo? Mas voltando aqui. Então, quando eu olho para este grupo que ainda não sabe ler, eu preciso, então, considerar que durante 30 minutos por dia eu vou trabalhar especificamente com esse grupo durante os próximos 90 dias. Ah, mas professora, e aqueles alunos que já sabem ler, o que eu faço com eles? Bom, lê melhor quem lê mais. Então, quem lê cada vez mais é algo importante. Então, você pode colocar essas crianças para treinar leitura, ler. Eles podem ler um para os outros, eles podem ler em voz alta entre eles podem fazer cópias. A cópia também, ela é algo muito colocado de lado na pedagogia, mas ela é importante para formar um léxico mental ortográfico que vai ajudar a criança a ler mais fluentemente e vai ajudar ela também a escrever ortograficamente. À medida em que ela guarda como aquela palavra ela é escrita, ela vai ter mais facilidade para escrever e ler aquela própria palavra. Então, a cópia, que é algo que as pessoas e as crianças podem fazer individualmente, a leitura em silêncio e depois ler em voz alta, porque também é importante você acompanhar o desenvolvimento da leitura fluente dessas crianças, corrigindo, mas você vai ali fortalecer habilidades para que eles leiam cada vez mais. E aquelas crianças que ainda não sabem ler, você vai começar do começo. Você vai desenvolver as habilidades preditoras, você vai desenvolver consciência fonológica. Inclusive, gente, tem habilidades de consciência fonológica que você pode fazer no grupo como um todo. Porque até esses leitores, essas crianças que já sabem ler, elas vão fortalecer as suas habilidades de precisão na leitura, de decodificação, conforme elas tenham cada vez mais contato com o desenvolvimento da consciência fonológica. Então, eu posso fazer também em grupo com a sala como um todo, porque você tem que olhar este grupo que já sabe ler como aquele grupo que você vai fortalecer as habilidades. Aquele grupo que não sabe ler, você vai efetivamente ensinar o que ele ainda não sabe. Então, veja que você consegue, sim, com um plano único de ensino, conseguir atingir a todos. E com 30 minutos por dia, durante 90 dias, você vai seguir dessa forma, trabalhando mais focado naqueles que ainda não sabem ler. Por que isso é importante? Porque depois desses 90 dias, isso quer dizer, se você começar a aplicar isso agora, imagina como seus alunos estarão daqui a 90 dias. É essa visão que você tem que ver. Passa muito rapidamente. E aí sim, todos eles vão conseguir acompanhar os conteúdos, avançar nos conteúdos de uma forma e de uma maneira muito mais uniforme. E aí você pode me dizer, mas eu preciso dar conta daquele material, estão me cobrando. Bom, se não tiver conversa, não tiver o que fazer, então você vai aproveitar aquele material que estão te cobrando para você dar conta para trabalhar, inclusive, o que aqueles alunos que não sabem ler precisam. Então, se tem uma atividade de escrita, você vai trabalhar ali a consolidação da relação letra-som, antes de simplesmente pedir para eles fazerem cópia, copiarem o que você vai colocar no quadro ou escreverem do jeitinho deles. Então, você vai utilizar aquele momento para aplicar conhecimentos que você vai estar ensinando também durante 30 minutos, porque é importante, durante 30 minutos, garantir essa base do ensinar de maneira explícita e sistemática, que eu vou abordar nesse curso gratuito, 100% gratuito, que está aí no link logo na descrição deste vídeo. Então, clica aí nesse link, que vai ficar mais claro o que você precisa fazer, né, para dar conta de alfabetizar. Mas é isso, você precisa garantir que você vai ensinar, porque você, sendo uma professora, alfabetizadora bem formada, você consegue adaptar qualquer situação para ensinar o que os alunos não sabem. Mas a chave é você saber o que eles precisam aprender, não é verdade?
Então, quando você tem clareza sobre o que eles precisam aprender, você consegue ensinar e aproveitar os diversos momentos e ensinar aquilo que eles precisam aprender. Veja só, que a chave está na sua formação, naquilo que a faculdade não te ensinou, mas que você agora precisa dar conta de ensinar, porque essas crianças merecem aprender. Então, esses dois grandes grupos, eles vão te dar isso daí. E sem contar que quando esse ensino é de uma maneira estruturada, ele é um ensino explícito, que você corta o caminho. Por que eu falo em 90 dias? Porque você corta o caminho, você ensina logo o que essas crianças precisam aprender. Você vai ensinar som de letra, você vai desenvolver consciência fonológica, você vai ensinar a formar a sílaba pelo som de letra, você vai ensinar a ler pelo método fônico. Então, as crianças elas vão aprendendo e elas avançam mais rapidamente e elas vão fortalecendo, inclusive ensinando aqueles alunos que estão num ritmo mais lento. Porque naquele grupo dos que não sabem ler, imagina que você tem alguns que estão indo muito bem, muito rapidamente, que já entenderam prontamente o que precisam, mas tem aquele grupo que está indo mais lentamente. Só que o que acontece? Você vê os alunos entendendo, aprendendo o que precisam, e eles vão aplicando os próprios conhecimentos e ensinando os outros alunos. Eu tenho vários relatos de alunas, ao ensinar, por exemplo, som de letra, inclusive quando chegam novos alunos, a primeira coisa que as crianças prontamente fazem, de maneira autônoma, porque elas sabem, elas passam a ensinar os sons das letras para as outras crianças. Então, elas passam a ensinar os outros. Aí sim, sabe aquela questão de duplas produtivas, passa a fazer sentido, porque você tem um aluno que você ensinou, sendo formado por você, ensinando o outro. Não é aquela dupla meio mais ou menos que um acha que sabe, com o outro que não sabe e que fica aquela confusão, né? Aquela insegurança. A gente tem que passar aos nossos alunos aquela segurança de que, olha, eu estou aqui para te ensinar, eu estou aqui para te ajudar e eu estou aqui para te conduzir nesse processo que pode parecer desafiador e para a criança pequena é um desafio, mas que você vai conseguir. E que ao longo desse tempo, por mais que a gente tenha lá os colegas que já sabem, eles são o exemplo para você do que eles sabem, mas eles são um exemplo da onde você vai chegar. Você vai alcançar aquelas crianças. E assim você engaja a sua turma, motiva a sua turma. Então, nesse contexto, ensinar turmas numerosas, o segredo é você ser bem informada, saber bem o que ensinar, separar os seus alunos em dois grandes grupos, sabem ler, não sabem ler, os que não sabem ler eu vou ensinar a ler. E aí você vai ensinar a ler desenvolvendo habilidades preditoras, consciência fonológica, ensino dos sons das letras, principalmente. Depois, formação de sílabas, leitura de encontros vocálicos, tudo pelos sons das letras e ensinando, portanto, a ler pelo método fônico de alfabetização. Em 90 dias você consegue alfabetizar, ensinar a ler e a escrever em um sistema alfabético. É claro que depois desses 90 dias as crianças vão ser capazes de treinar a leitura, ler cada vez mais com fluência, ler cada vez melhor, compreender e produzir seus próprios textos. Bom, é isso. O grande segredo é esqueça aqueles diversos níveis em sala de aula. Separe em dois grandes grupos. Sabem e não sabem. Não sabem, eu vou ensinar. Você vai simplificar para você e você vai simplificar principalmente para os seus alunos e vai ter sucesso na alfabetização dos seus alunos. E é um grande mito quando a gente escuta que, não, mas ensinar a ler pelo método fônico, dessa forma, som de letra, não funciona para salas de aulas numerosas. Isso é um mito, isso é uma falácia. Não acredite nisso. Por quê? É simples. O nosso cérebro precisa aprender a ler através dessa conexão entre letras e sons e que o método fônico dá conta de ensinar isso desde o início. Então, é claro que todas as pessoas podem sim aprender a ler, inclusive salas de aulas numerosas. Então, aqui neste vídeo, fique guardado dentro do seu coração este segredo de esquece aqueles diversos níveis, trabalhe com dois grandes grupos. E a partir disso, ensine o que eles precisam. E aqui no link, na descrição deste vídeo, você vai ter acesso a um curso 100% gratuito sobre alfabetização infantil através do método fônico comigo. Confira no link o cronograma das nossas aulas e esteja presente. Vai ser um prazer ser sua professora. Um grande abraço.